né? Eu comecei, em primeiro lugar, a compartilhar o que estava fazendo sentido ali para mim, oferecer ao mundo, mesmo quando eu não tinha para dar. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Diálogos. Hoje eu tenho uma presença muito especial. Demorou, eu acho que talvez a minha convidada mais difícil, né? Mais Nossa, difícil. eu não sabia disso, Paulo. Mas por conta de agenda, né? São várias as questões, mas deu certo. E hoje ela está aqui, a minha grande amiga, psicóloga, Grace Benato. Seja muito bem-vinda, Grace. Muito obrigado, Paulo, meu amigo. Bom dia a todos vocês que estão assistindo aí no canal do YouTube do Paulo. É uma honra para mim participar desse diálogo. Tanta gente interessante, tanta gente maravilhosa aí. Muito obrigado por eu estar aqui entre os seus selecionados, Paulo. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite, por você ter. Eu fui insistente, você pôde responder, né, quando você pôde, e agora estamos aqui juntos. Eu fiz questão de trazer a Grace Benato porque ela desenvolve um trabalho super interessante, muito importante, né? Então ela tem o canal dela do YouTube, um canal que já é realidade, Renascendo do Luto. Depois vocês vão lá, conferem o canal da Grace Benato. Mas antes de falar de luto, antes de falar do seu trabalho, eu gostaria de conhecer um pouco da sua história e já vou começar perguntando por que esse interesse por esse tema, por esse assunto, que é um assunto tão necessário, mas que também é um assunto difícil, né? Bom, Paulo, acho que tudo começou, a história, né? A minha história com relação à psicologia, já antes do luto veio a psicologia, né? Então, já começou quando eu tinha 8 anos de idade. Não sei porquê, se é coisa de missão, de essência, de sei lá, né? Mas eu sempre soube que eu queria ser psicóloga. Eu nem sabia o que significava psicóloga, mas eu falava para todo mundo e para mim mesma. Eu quero ser psicóloga e psicanalista. Eu achava os nomes bonitos e não sei nem de onde que eu tirei isso. E queria porque queria, né? E aí, de tanto eu falar, as pessoas ao redor começaram a me dar livros de psicologia. Eu tenho até hoje um livro que chama Elementos de Psicologia, que eu ganhei lá. Eu tinha 8 anos, eu brincava de escolinha, que eu dava aula, que eu lia os capítulos sobre a memória. E naquela época, a psicologia era muito... não sei se era diferente do que é hoje, que tinha muito aquela questão, dava muita ênfase em teste de QI e naquelas imagens que é tudo... Como que fala, Paulo? Que você olha, você fica meio doido de ver aquelas imagens, sabe? Depois você olha na parede, projeta aquilo, sabe? Meio, sei lá, psicodélico. Então, nesse livro tinha muito disso, eu ficava fascinada, ficava fazendo teste com todo mundo. E aí, Paulo, na cidade que eu morava, sempre foi muito pequena, não tinha oportunidade nem de trabalho, nem de faculdade próxima. Então, a gente tinha que sair da cidade. E aí, eu esperei a minha adolescência, né? Não conseguia fazer o curso de psicologia porque lá por perto não tinha. E com, acho que 25 anos, não me lembro direito, eu precisei ir embora da cidade porque eu consegui passar no ProUni para fazer a faculdade gratuita aqui na cidade de Jaguariúna. Então eu vim embora, fiz a faculdade, para você ver, né? Quando é para ser, o universo conspira mesmo a favor da gente. Eu não tinha condição nenhuma e eu consegui aí a bolsa do ProUni pelo Enem, graças à redação, né? Que eu fui muito bem na redação e elevou minha nota de corte das outras que eu estava super, né, abaixo da média. Graças a Deus eu consegui.
Aí, no final da faculdade, eu fazia estágio no hospital. E aí eu me conectava muito com os pacientes que estavam ali naquele estado de sofrimento, de vulnerabilidade. E muitas vezes, né, esses pacientes morriam. E eu tive a oportunidade de estar com eles, não ali no leito de morte, porque eu não aconteceu de algum morrer ali comigo ao lado ou próximo. Mas, por exemplo, no dia seguinte eles faleciam, então eu chegava lá, eles, né, eu não sabia, né? Eu chegava, de repente o paciente tinha falecido e estava a família ali. Né? E por algum motivo ou outro, eu, sabe, conversava com a família, acolhia essa família e percebia, caramba, gente, é, é o momento que eles mais estão precisando de apoio psicológico, é o momento, né, mais difícil da vida dessa família. E o hospital não tinha esse apoio para fornecer, era o médico, né, que deu a notícia, que deu os procedimentos, os relatórios que precisava para o atestado de óbito e tal. E eles que iam embora com a dor deles. Então eu ficava meio indignada com isso. Tanto para o lado do paciente que estava na terminalidade, quanto no lado do familiar, que não tinha o suporte. E isso ficava dentro de mim apenas como nada até então de vontade de me especializar em luto. Paulo, eu não sei se eu estou no caminho, tá? Se é isso mesmo que você perguntou, se eu estou viajando aqui, né? Mas até então era só por boa vontade. Aí comecei a clinicar e aí vem a vida, né, gente, né, Paulo, com seus grandes passos de dança aí que faz a gente cair no chão, vira tudo de cabeça para baixo até que a gente entenda, né? Eu tive uma sequência de perdas múltiplas e muito próximas uma da outra em 2015, início de 2016. Então, tudo indo bem, eu trabalhava em RH, eu era muito bem sucedida, atendia na clínica de sábado, atendia na clínica à noite, né? Eu descobri que eu estava grávida, né? E foi um grande choque para mim, mas foi uma grande surpresa boa também, que eu estava tentando há muito tempo. Descobri que eu estava grávida, fiquei muito feliz e já dei, né? Naquela ansiedade, dei a notícia para todo mundo. E eis que dali 15 dias, né? No dia de fazer o ultrassom lá para ver o bebezinho lá dentro, eu descobri que o bebezinho não tinha ido para frente. E o médico, ao dizer essa notícia para mim, eu acho que eles estão tão calejados, né, gente? Isso é uma rotina tanto para eles, eles talvez não tenham, não teria, podia ter tido mais sensibilidade para dizer isso para mim e acredito que com outras famílias também. E aí ele disse, olha, o neném não foi para frente e a gente vai ter que tirar. Não tem batimentos cardíacos mais, a gente vai ter que tirar, assim, né? E aí foi minha primeira perda, foi dessa gestação que não evoluiu. E no psicológico da gente, né, gente, isso faz uma grande diferença. Aí, beleza, minha mãe me ajudando, me apoiando, né? Não, Grace, fica tranquila, né? Né? Você vai conseguir de novo. E fazia aquele monte de mimo, né, pra gente. Ah, vem aqui que eu vou te acolher, vou te abraçar, enfim. E aí, passado 3 meses da perda do meu bebê, de repente, um dia normal, eu acordo com a ligação que minha mãe sofreu um infarto e que teve uma parada cardíaca e que estava na UTI, inconsciente, em coma. Sabe, assim, é choque atrás de choque que foi acontecendo comigo. E infelizmente a minha mãe faleceu também. Eu nem tinha me recuperado ali da perda do bebê, de repente, né, a minha mãe também faleceu. E, nossa, não tem nem o que explicar, né, gente? Nem vou ficar me atendo aqui, eu acho que esse não é o foco, mas foi o pior baque da minha vida, o pior choque da minha vida. E como desgraça pouco é bobagem, né, gente? Hoje a gente dá, né? A gente olha para trás e consegue trazer com leveza, mas o que eu fiz naquela época? Como uma defesa, uma grande defesa, o Paulo vai poder ajudar a gente aí, né? É, eu não sei, Paulo, eu subi tudo pro cognitivo, pro racional e me agarrei no trabalho. Eu mergulhei no trabalho mesmo, para, entre aspas, esquecer, né? E aí, né, comecei a ficar ali focada, trabalho, 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 só que, como vocês
devem imaginar, quando a gente tem perdas, que a gente está de luto, isso atrapalha biologicamente o organismo da gente. Então, a capacidade cognitiva de atenção, concentração, memória, raciocínio lógico também é abalada. E aconteceu que, de alguma forma, no meu trabalho, eu não dava a mesma produtividade, eu não tinha a mesma desenvoltura que eu tinha antes. Também pudera, né, gente? Fazia dias ali que eu tinha perdido a minha mãe, que eu tinha perdido um neném. E eis que dali um mês que eu perdi minha mãe, eu sou chamada lá na diretoria com um belo aviso prévio que eu estaria sendo dispensada, né? Agradecendo o meu serviço e tal. E foi também um grande choque, porque todos os pilares que eu me agarrava caíram, foram embora, né? Primeiro eu me agarrei na minha mãe foi embora. Aí eu me agarrei no trabalho, o trabalho também eu fui dispensada, né? E foram essas 3 grandes perdas que em 3 meses, 4 meses aí no máximo, eu perdi 3 pilares de sustentação da minha vida. Perdi sonhos, perdi pessoas, né? Enfim, nossa, eu fui lá no chão. E aí, Paulo, foi aí que começou a minha história, né? Com o trabalho aqui de perdas e luto. Foi até bom eu ter tido esse tempo para ficar em casa, para processar a minha dor. E foi onde eu consegui estudar um pouco sobre o que estava acontecendo comigo, sobre luto. Eu comecei a me interessar por isso. E eu via o quanto eu era carente de informações eu via bastante artigos científicos, livros para psicólogos, mas para enlutados era muito escasso o material. E aí eu fui, né, lendo e sabe, por vibração, por afinidade, né, eu comecei a me aproximar mais de outros amigos que também tinham perdido suas mães. E aí, em paralelo com isso, eu falo que a vida, como diz a música, sabe aquela música da Alanis Morissette, Ironic, né? A vida tem um jeito muito louco de empurrar para frente, né? Ou de te passar uma rasteira. Foi quando, nesse mesmo período, eu começando a fazer cursos de luto para entender o que eu estava passando, nem com objetivo nenhum de clinicar, nada, eu comecei a fazer o curso do Bruno Rodrigues, Marketing para Psicólogos, que foi, né, Paulo, o nosso grande ponto de encontro, o nosso grande divisor de águas na carreira. Para mim, creio que para você também, foi o canal onde a gente se conheceu e conheceu tanta gente maravilhosa, né? E lá o Bruno começou a incentivar a gente a compartilhar coisas que faziam sentido para a gente, conteúdo, a mostrar nossa voz ao mundo, né? Nosso trabalho ao mundo. E aí eu só fui, né? Comecei a compartilhar com esses meus amigos que tinham interesse em entender que eu compartilhasse o que eu estava estudando sobre luto para amigos que também tinham perdido suas mães ali. Aí peguei o e-mail deles, comecei a enviar e-mail e isso foi crescendo, foram vindo mais amigos. E disso eu fui percebendo o quanto eu tinha facilidade de falar sobre isso. E eu comecei a ter um feedback das pessoas, que eu conseguia abordar esse tema de uma forma leve e simples. Que não tinha aquela... O tema em si já é pesado, né, gente? Né? Sobre perdas, luto. E eu conseguia trazer de um jeito leve e simples. E eu comecei a ter esse feedback. Foi onde eu comecei a ver que fazia cada vez mais sentido para mim. E eu me aprofundei nos estudos, fui fazer minha especialização na melhor instituição do Brasil sobre isso. E hoje eu sou especialista em luto e aí eu nichei mesmo, né, a minha clínica apenas para pessoas enlutadas. Então eu não atendo outros tipos de caso. Apenas casos de luto. Tenho o meu projeto Renascendo do Luto, que é o projeto da minha vida, que hoje, né, nada melhor do que a gente achar um significado no meio das nossas perdas, que é o grande X da questão que eu trago para as pessoas que eu atendo, as pessoas do projeto, né? O porquê das perdas a gente não vai achar, mas o significado é o que é o trampolim para a gente renascer para a vida. Para mim, foram esses significados, né? Em meio às minhas perdas, hoje eu sou grata à vida, porque se não fossem as minhas perdas, eu não tinha encontrado a minha missão de vida.
sabe? Os dons que Deus me deu de escrita, de falar de uma forma simples, leve, são exatamente os dons que eu precisava para ter nessa missão que eu falo, né? Que eu tenho aí com esse tema tão pesado. Então, acho que eu não tenho outra explicação a não ser a vida mesmo, Paulo. Coisas que tem que ser, sabe? Acho que eu falei demais, né? Não, acho que você falou muito bem, né? E descreveu de uma maneira muito clara, né? Para todos nós. E eu fiquei pensando, né? Você falou desse caminho, né? Fui percebendo como esse caminho foi sendo forjado, né? Como ele foi acontecendo, como você foi renascendo do luto mesmo, né? Dos seus lutos, Sim. mas você foi sensível, e essa é uma palavra que eu tenho comigo desde o começo da nossa conversa aqui, porque eu te conheço um pouco, né? E uma das características que eu conheço da Grace, uma das palavras, é sensibilidade, porque não é um tema nada fácil, mas que parece que é muito fácil para você, né? E a gente vai entendendo que se tornou fácil porque, primeiro, você teve contato lá no seu estágio, de uma maneira mais cognitiva, mais intelectual, né, acadêmica, mas você, com essa sensibilidade, percebeu que faltava humanidade, né, faltava esse contato, essa sensibilidade. Você intuiu que o médico, né, ele tem é muito pesado para ele também, né? Entrar em contato com perdas, às vezes ele acaba como um mecanismo de defesa, né? Se protegendo, se defendendo bastante, e ele tem inúmeros pacientes, então acaba sendo difícil para ele também, ele tem que atender vários pacientes, a demanda é muito grande, né? E você foi percebendo que não bastava somente ter artigos acadêmicos que falassem sobre o assunto, mas que, de fato, você precisava se envolver com o tema. E aí a vida te colocou na mais difícil, na melhor especialização, né? Que foi Sim. as perdas na sua própria história, né? Sim. Então isso potencializou, né? Pode dizer. E eu acho, Paulo, né? Hoje a gente olha, no início a gente acha que Deus não gosta da gente, que a gente sofreu injustiça pela vida. Isso acontece comigo, com todo mundo. Depois, quando a gente encontra significados, hoje eu consigo perceber o quanto é importante, por exemplo, para nós psicólogos, cada um no seu nicho, o quanto é importante você ter sido a sua própria persona, você ter vivido a experiência, né? Você ter estado no lugar daquela pessoa e hoje, né, ter se transformado, né, nessa pessoa que, com o estudo e com a experiência, sabe mostrar para as pessoas, olha, né, vem por aqui, que por aqui pode ser que faça sentido para você, né? Eu acho que, assim, ter passado por isso nos traz alma no projeto da gente. Exemplo, quantas pessoas que têm projetos aqui na minha cidade, maravilhosos, com drogadictos,
que são ex-drogadictos. Agora vamos pensar, né, uma pessoa aí que sai da faculdade, nunca viveu a realidade de uma família que tem problema ali, que uma pessoa tem problema com droga e nunca viveu essa realidade pela parte ali de sentir a abstinência ou da parte do familiar e sai apenas pela teoria e vai montar um projeto para drogadictos. Ele não se conecta, sabe? Ele até quer, mas ainda ele precisa descer mais um degrau, que é o degrau de viver a experiência, de ralar na dor ali. Então, por isso que eu falo, né? Os melhores projetos que têm alma são aqueles que a gente passou. Quantas pessoas que sofrem aí pela infertilidade e por algum motivo criam projetos para mulheres inférteis, né? Então, esses tipos de projetos têm muita alma, têm muita essência e são maravilhosos, né? São muito úteis aí para a população. Né? Você está dizendo, né? Tem um envolvimento, né? E esse envolvimento, porque cria uma empatia, né? Você tá dizendo que o projeto ele traz uma verdade, né? Você não faz um papel, você não diz, olha, eu te entendo porque eu li tal artigo. Não, eu te entendo porque eu estou conectada com você, eu sou empática porque eu sinto, né? Você diz. Eu vivi isso. Eu vivi e você sente isso. Você vai com a pessoa onde está a dor, né? Então eu dizia, né, dessa sensibilidade e é muito interessante porque você disse, quando você vai para a psicologia, você falou sobre o seu texto, né, que aquilo que te impulsionou foi a sua redação, a sua sensibilidade, a sua redação. E é algo também que é muito marcante para mim, que te conheço. Eu vejo que você tem uma sensibilidade muito grande e uma escrita muito poética, né, muito fluida, né? Então, de onde vem, né, essa escrita, essa sensibilidade? Porque você disse, né, a questão da conexão com a psicologia, ela foi ocorrendo desde muito, muito cedo, que é também uma questão de bastante sensibilidade da sua parte, da parte das pessoas que, sabe lá por que cargas d'água, começa a dizer, né, sobre a psicologia, e você começa a... Não sei quando foi a primeira vez que você teve contato e teve essa ideia do que era psicólogo, né, do que era psicanalista, eu sei, né? Mas tem uma sensibilidade aí, né? Tem uma... E de onde vem essa escrita? De onde vem essa sensibilidade? Porque você disse, hoje você está em Jaguariúna, mas você não é de Jaguariúna, né? Você disse que veio de uma cidade pequena, então tem uma história que te constitui, né? Como que é? Paulo, enquanto você fala, eu estou buscando aqui, né? Tentando buscar, por exemplo, de onde vem. Olha, gente, em primeiro lugar, no topo, né, no topo da hierarquia de importância, eu atribuo a algo maior que eu. Os dons que a gente tem, a inteligência que a gente tem, sabe? Sei lá, os dons mesmo, as vocações que a gente tem para certas coisas, a gente não se explica, eu não sei, transcende, sabe, certas coisas terrenas aqui. Isso não tem nada a ver com religião, mas eu não sei se não sei explicar, né? Mas tem algo maior, parece que eu vim programada para certo tipo de coisa. Né? Se eu fosse da área de matemática, física, exatas aí, eu sou um desastre,
Entende? Até como dona de casa, eu ainda sou um desastre. Eu estou tentando me aperfeiçoar a cada dia. Mas nessa parte da sensibilidade e da escrita, eu creio que a sensibilidade eu herdei muito do meu pai, né? Ele foi um homem muito sensível e muito empático com as pessoas, né? Então, ele tinha muito essa característica e foi um dos valores muito grandes que a gente se espelhou nele, né? Do se colocar no lugar do outro, né? Da empatia, né? Enfim, do se envolver com o problema do outro. Então, qualquer pessoa que chegava ali para ele, ele se envolvia mesmo, né? E, enfim, então eu creio que essa sensibilidade eu herdei dele e também nos detalhes eu herdei da minha mãe. Minha mãe era muito caprichosa, né? E, então, ela também tinha muita sensibilidade. Qualquer coisinha que ela fazia, ela dava um toque de humanidade e generosidade ali. Então, eu sempre fui me espelhando nisso e a gente herda, né? No DNA, né? Antes do espelho pelo comportamento, eu creio que a gente herda pelo DNA certas coisas dos nossos pais. E em paralelo com isso, também a minha história de vida, que também foi uma história muito difícil, né? De muitas perdas desde o início da vida. Eu perdi meu pai também com 5 anos. Então, foi uma história difícil. E, enfim, então eu creio que isso vai moldando, lapidando a gente para certas coisas e para a gente alcançar um nível de profundidade na vida que é muito importante. E é ironicamente também, né? É pelo sofrimento, como diz o Mário Quintana, né? A felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas, né? Eu creio que eu fui lapidada pela minha história e nossa, eu reverencio minha história. Foi muito difícil, na época né, achava que eu estava em desvantagem na vida, mas hoje eu entendo. Então, essa é a parte da sensibilidade. Da escrita, eu não teria essa escrita se eu não fosse sensível, né? Então, uma coisa está atrelada à outra. E como eu sempre me vi muito sozinha, sabe, uma criança sozinha, uma adolescente sozinha, não no sentido de ter amigos, porque a gente ia para a escola, tinha amigos na escola, mas da parte interna de sentimentos, de compartilhar o que eu estava sentindo, eu sempre tive diário. Né? Então eu sempre compartilhava com meus diários. Eu tenho diário de quando eu tinha por exemplo, 12, 13, 14, 15. Eu parei de fazer diário depois que eu casei, né? Então eu tinha pilhas de diários. E eu creio que escrever no diário deixou minha escrita fácil, fluida, essa prática, né? De transformar o que eu estava sentindo, pensando em palavras ali. Então, eu creio que eu atribuo a isso, Paulo, né? Até uma dica que eu acho que todas as crianças podiam desenvolver ao invés da tecnologia, né, meu amigo, de ficar ali preso no YouTube, né, em vídeos, em jogos, sabe? Se pudesse aprender a identificar o que sente e colocar isso na escrita, vai ser raro na geração futura aí pessoas que conseguem identificar emoções e codificar isso em palavras, né? Você vê, olha a gente mesmo. A gente quase não escreve com a letra da gente, é tudo digitado, ou no celular ou no computador. Esses dias eu fui escrever uma lista de compras e eu falei, gente, olha a minha letra. Quanto tempo que eu não via a minha letra, né? Imagina na Copa, né? Imagina futuramente nas gerações aí. Não sei se eu respondi, Paulo, sua pergunta, mas a gente vai indo. Respondeu, e eu acho que tem acontecido isso muito agora nessa temporada, nessa segunda temporada do Diálogos, vem surgindo muito essa importância da escrita, da literatura, a importância dos livros. Então, em cada entrevista que eu tenho feito, eu acho que essa tem sido uma tônica, assim, né? Tem sido algo muito importante. O que você disse é algo extremamente necessário da gente poder resgatar, né? A escrita do diário, a leitura dos livros, o contato com o lúdico, com a fantasia, né? Então, uma criança que
com a criança que ela é estimulada à leitura, que ela é estimulada à escrita, que ela não tem tanto contato com a tecnologia pode vir depois, né? Inclusive, é uma preocupação e é uma demanda desse mundo adulto hoje, da criatividade, né? Só que a criatividade, ela nasce da infância, da leitura e da escrita, ela não nasce de cursos, ela nasce dessa prática que você está dizendo, dessa prática do envolvimento com o nosso mundo interno, né? Porque você está dizendo, não é estar sozinha porque não tem ninguém para brincar, é porque existem momentos que é importante a gente estar conosco, se conectando com a literatura, se conectando com os nossos pensamentos, as nossas fantasias, podendo não pegar de mão beijada aquilo que a televisão, aquilo que a tecnologia nos apresenta, mas quando a gente faz uma leitura, por exemplo, nós criamos o cenário na nossa cabeça, nós criamos o personagem na nossa cabeça, tudo isso vai estimulando uma criatividade que faz com que futuramente essa criatividade ela se torne algo espontâneo, né? E você falou sobre o DNA, né? O DNA emocional também, porque é esse envolvimento, né? É o envolvimento com a literatura, é o envolvimento com a escrita, mas é o envolvimento com o pai, é o envolvimento com a mãe, né? De receber a educação através do exemplo, através da vivência. Não é faz isso ou não pode aquilo. Não, é viver com a pessoa e observar o que ela faz, como ela é. Você falou de generosidade, por exemplo. Generosidade a gente pode buscar no dicionário, mas uma coisa é a gente ler no dicionário, outra coisa é a gente aprender na escola, outra coisa é ver na prática, né? De repente, ser sensível a alguém que te pede um copo de água ou um prato de comida, né? Então, existe tudo isso que tem sido uma tônica, e você está trazendo isso de uma maneira muito, muito bela, assim, né? Essa sensibilidade veio da sua escrita, mas você também citou Mário Quintana, né? Então, tem leitura aí, né? Tem envolvimento com a poesia, né? Com essa contrariedade, com essa vida contraditória e que é bela, mas é difícil também, né? Tem tudo isso. É verdade. Eu sempre falo que tudo tem dois lados, né? Isso aí todo mundo sabe, mas especialmente na minha área, né? Eu vejo poesia na dor. É isso que eu tento mostrar, o lado B, o outro olhar para as pessoas que participam do projeto, que chegam até mim quando estão no pior momento da vida delas, que é ter perdido alguém, né? É ampliar a visão, sabe? É abrir um pouco o ângulo de visão, limpar a lente do óculos e conseguir enxergar além. Sim, tem um lado muito cruel, né? Um lado muito duro, o pior lado, né, do que a gente pode viver aí de emoções, que é perder alguém que a gente ama, por exemplo, né, no meu caso aí, mas tem um lado B também, que é o lado do crescimento, é o lado da gente se tornar forte para qualquer outra coisa que vem na vida, sabe? É um lado também de poesia mesmo, sabe? Gente, quantos projetos nascem aí pela dor, a arte, a literatura, música, pode ver, é tudo baseado na dor. Os melhores poetas, você acha que eles estavam felizes ali, né? Aqueles quadros maravilhosos, né, que a gente vê, era por angústia aquilo lá.
Eu fui lá em Londres, né? Quando eu fui lá, a gente foi no museu lá que tinha os quadros do Van Gogh lá. A gente olha e admira, uau, né? Nossa, aquele quadro, né? Mas quanto sofrimento, quanta angústia, quanta perturbação ele estava expressando ali. Então, né, eu sempre falo que a dor, ela é a nossa melhor, maior professora, também é a maior visita indesejada que a gente quer ter na vida, mas é a nossa maior professora, né? E uma perda é tudo que a gente não quer ter, né? Porque a gente é treinado na vida para ganhar, né? Como diz o Renato Russo, eu aprendi a ter tudo que eu sempre quis, só não aprendi a perder, né? E a gente luta a vida para ganhar, mas a gente nunca está preparado para perder, né? E é ali na perda que a gente se reinventa, se ressignifica e vê o outro lado e melhora enquanto ser humano. A gente deixa de ter futilidades na vida, né? Eu lembro que antes de tudo isso acontecer comigo, as minhas maiores preocupações na vida era se a mecha do meu cabelo estava 1 centímetro a mais da raiz, se eu ia de azul turquesa, azul celeste ou azul marinho trabalhar no dia seguinte, entende? Não que eu era uma pessoa fútil, mas a ausência de problemas de verdade deixa a gente flutuando assim numa coisa tão rasa, sabe? E hoje eu agradeço tanto, eu reverencio tudo isso que eu passei, porque eu não troco a pessoa que eu sou hoje por aquela pessoa sem sofrimento, digamos assim. Então, eu aprendi a ver a poesia na dor. E já que a dor chegou na minha vida, né, como uma grande visita indesejada, mas como uma grande professora, ela caminha comigo agora, né? Ela é sei lá, uma parte, é a alma também de um projeto de vida, né? Que é o Renascendo do Luto. Bom, Renascendo do Luto, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto. Bom, e por falar, né, na questão do Renascendo do Luto, você disse uma questão que é super interessante, né? Porque você falava sobre a questão do medo, né? Do medo de perder, né? E a vida é isso, né? Assim, a gente luta para viver e vive fugindo da perda, da morte, porque a morte faz parte da vida, né? Olha como isso entre aspas, né? Engraçado, né? A gente sabe que vai perder, a gente sabe que vai viver e morrer, mas eu acho que nós vivemos numa cultura que não está preparado para isso, né? Mesmo. Que tem uma certa negação, né? Você que estuda sobre o assunto a fundo, é isso mesmo? O que você tem percebido na sua experiência, tanto teórica quanto prática? Paulo, antes de tudo, nós estamos imersos aí no oceano cultural em relação exemplo, à vida e à morte, aos costumes de vida e as questões relacionadas à morte, ao perder, tudo que se segue para quem fica, né? E é o seguinte, na nossa sociedade ocidental, essa questão, né, a morte, o morrer, o perder, né, é visto como uma derrota a ser evitada. Pode ver que todos os avanços da medicina, da tecnologia e toda a evolução nossa da humanidade, se for ver em última instância, é prolongar a vida, é evitar, afastar-se das doenças, né? Pode ver o diagnóstico aí da questão da medicina, é tudo para evitar, se afastar o quanto mais da morte, que é tido como uma grande derrota. Tanto é, né, que os médicos eles se sentem derrotados aí quando perdem um paciente, né? Ou seja, é tido como uma derrota a ser evitada, sendo que, se a gente olhar por um outro ângulo, é a parte de um ciclo, assim como tudo
nessa existência, no ciclo de vida de qualquer coisa, né? Tem o nascimento, né? A gente cresce, amadurece, adoece, morre qualquer plantinha, qualquer peixinho, qualquer animal. E nós também. E nós, enquanto humanos, na nossa arrogância existencial, né? Até então a gente é o centro do universo, até descobrir que não era, né, Paulo? Que a Terra é um simples planeta que gira em torno de um outro sistema. A gente achava que nós éramos os centros. E a gente ainda tem isso enraizado em nós, né? Então, a gente tem essa arrogância de tentar lutar contra essa ordem natural, essa lei natural que vem para todos. Ao passo que, se a gente deixar de lutar contra, se a gente apenas viver aqui e agora, no melhor que a gente puder, para que quando o final desse ciclo chegar, que é a morte, né, que a gente consiga ter essa paz no coração de ter feito o que tinha que fazer. Lógico, a gente sempre vai querer ter mais tempo, né? Mas tudo isso eu estou dizendo por causa da questão cultural mesmo, né? Voltando, a gente estava falando do medo de perder, né, Paulo, aí das questões. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Sim, respondeu. E inclusive até para poder viver melhor, né, para poder viver com menos sintomas, ansiedades e depressões, né? Essa inabilidade de lidar com a vida, de lidar consigo mesmo, com as perdas, né? Que eu fiquei pensando, talvez o nosso público aqui, as pessoas que nos assistem, quando a gente fala em morte, você fala sobre renascer do luto, não é só a morte física, né? São mortes simbólicas que a gente vive todo dia. Tem alguma morte simbólica, né? Para nascer alguma coisa algo precisa dar espaço, né? Algo verdade. Precisa morrer, né? Você falou da arrogância, né? O medo que se tem. Eu fiquei pensando aqui, bom, a arrogância, um vírus, de repente, acabou com a onipotência, né? Do pensamento humano, de achar que ele poderia fazer tudo do jeito que ele quer, quando ele quer. Outra questão super importante que eu fiquei pensando, você disse, do medo, não só do medo da morte, mas da longevidade, pessoas que não aceitam a estética, né? As pessoas que não querem só prolongar a vida, mas têm medo de envelhecer, de mostrar que agora estão vindo as rugas, o cabelo branco, o cabelo cai. Não, as pessoas desesperadamente em procedimentos estéticos, tudo bem, né? Não estou aqui para julgar o procedimento estético, mas existem alguns exageros, né? E algumas intercorrências também. De vez em quando a gente vê algumas coisas bizarras, assim, né? Então, tudo a gente tem que, eu acho que tudo procurar ter um balanço, né? Um equilíbrio, né? E nesse sentido, Paulo, eu entendo o que você está dizendo e concordo com isso. Tem essa questão da não aceitação desse ciclo em que a gente está vivendo, né? A gente está aqui, a gente está imerso em um ciclo vital, querendo a gente ou não. A lei da gravidade está aqui atuando, querendo a gente ou não. Entende? Então, lutar contra um ciclo de vida é mais ou menos lutar contra a lei da gravidade. Entende? A gente só vai ficar dando, enfim, vai ficar, nem sei, né? Dando murro em ponta de faca. Ponta de faca, eu ia dizer isso, né? Então, no seguinte sentido,
É por isso que a gente sempre, em última instância, tudo isso que a gente traz sobre perda, sobre morte, sobre fim de ciclo, qual que é o objetivo final disso? É fazer a pessoa valorizar a vida, o aqui e agora, as pessoas que elas estão aqui e agora e as experiências que ela está vivendo aqui e agora. E para que ela viva na sua presença, o aqui e agora, para que aproveite esse ciclo, para que quando esse ciclo for se encerrando, a gente aceite isso, sabe? Porque eu vivi isso, então está ok. Agora, exemplo, a velhice, né? Está chegando e a gente vê pessoas pagando qualquer preço para não viver esse ciclo, né, para se afastar o quanto antes disso, que é inevitável. Exemplo, né, na questão do recorte aí do procedimento estético, reflete muito um estado emocional. Não aceito isso, não quero isso, tá tudo bem, só que às vezes a gente vê pessoas plastificadas até na aparência, aquele bocão esquisito, né? Aquela cara de procedimento estético. O que tá dizendo isso pra gente, né? Às vezes até exagerado demais. Não tem a ver mais com valorizar pontos do rosto, dos traços da pessoa. Não, já está dizendo ali, olha, eu não aceito essa fase que eu estou chegando, né? E aí você vê a pessoa meio aquele... Fica até um rosto mais artificial e até mais estranho do que se fosse o rosto natural, as marcas da vida, né? As marcas da vida. E é super interessante porque as pessoas, elas têm uma crença, muitas pessoas, né? De que a mudança é externa, né? Quando na verdade a mudança é interna. E aproveitando para falar sobre isso, eu me lembrei de algo assim muito significativo, né? Você tá trazendo a questão dos dois lados da moeda, né? Que a gente precisa, a vida é integração, né? A gente precisa fazer uma integração de todas as partes, né? Então, Isso. tudo tem os dois lados. Na questão da psicologia também, como a psicologia também tem evoluído, não só a medicina, mas a psicologia também tem se atentado bastante para esse público, por exemplo, da terceira idade. E aí me lembrei de um projeto que nós participamos juntos também, né? De escrever um livro junto com a Samantha sobre a psicologia da terceira idade, né? Um olhar da psicologia para a terceira idade, né? O quanto a gente... E você pôde falar sobre luto naquele trabalho, naquela oportunidade. Eu pude falar sobre o medo, né? Sobre a finitude, né? Para encarar os medos e tudo mais. Então, isso é muito interessante. Agora, eu quero trazer um outro aspecto, né? Já que a gente está falando de perdas, nós estamos falando do luto, e você traz um nome muito significativo, uma marca que já é sua, né? Renascendo do luto. Eu gostaria, então, de te perguntar do renascer do luto. Depois do luto, porque o luto é um processo super importante, né? Ele é um processo natural, saudável, digamos assim, porque o luto ele faz uma transição da perda para o nascimento, né? Porque as pessoas, estou me alongando aqui, né? Mas eu acho que é importante as pessoas saberem, desmistificar a história de que o luto é algo, que a perda e o luto é algo negativo, quando na verdade é super positivo, né? Porque aquele que não pôde elaborar o luto, ele cai na depressão, ele cai na melancolia, né? E o luto é justamente um processo de fluxo para a gente poder renascer. Então, eu acho muito bonito e simbólico esse nome e assertivo quando você traz renascer do luto, né? Isso. E aí eu queria só, desculpa, aquilo que você vai dizer, e já aproveitar para te perguntar, depois do luto, na sua vida,
gostaria que você trouxesse a história do renascer depois do luto, e trouxesse uma história para ilustrar essa questão. Paulo, vamos lá, né? Por onde que eu começo? Você trouxe essa questão da morte simbólica, que também é uma grande realidade que as pessoas deixam de olhar, né? Se tentam se afastar de uma morte concreta, vamos imaginar na morte simbólica, que não é palpável, né? O quanto é difícil para as pessoas encararem e lidarem com ela. O primeiro passo para a gente renascer do processo de perda e o luto que se segue dessa perda é encarar a realidade, a concretude dessa perda. Ponto final. Tudo se dá a partir disso, de você entender que a perda ocorreu, que é definitiva, seja a perda concreta por uma morte real ou uma morte simbólica. Então, esse é o primeiro passo, né? E a partir do momento que a gente se dá conta disso, né, a gente tem esse caminho do recolher-se, né? O Freud diz, né, Paulo, do afastamento do estado de saúde e bem-estar, né, que é o trabalho do luto mesmo, para a gente se recolher, para a gente se fechar para balanço, digamos assim, né? Se recolher no nosso cantinho e processar tudo isso que está acontecendo, né? É uma vida que mudou, que muda, para que a gente, então, elabore esse pesar e sinta pesar mesmo, se entristeça mesmo, porque a gente teve, afinal, uma grande perda. O trabalho do luto, ele é assemelhado a um trabalho de cura, né? Em última instância, para que a gente possa novamente se abrir para a vida, renascer. E eu acho interessante, Paulo, uma analogia que até está como uma grande chave aí do meu projeto, que é o movimento natural de todas as coisas da natureza, que também se espelha no processo de luto, que eu também vejo uma poesia, o dia e a noite, o sol e a lua, né? A sístole e a diástole de um coração, o abrir e o fechar, né? Um girassol, ele se abre para o sol e se fecha de noite. As plantas, a mesma coisa, né? A expansão do universo, né? O universo a expansão do universo, as estações do ano, né? Então tem o período de se abrir e o período de se recolher. Isso é vida, sabe? O pulsar de um coração é isso, é se abrir e se fechar. Então essa é a grande essência do meu projeto, né? É se permitir mesmo o estar fechado, para que você também se autorize e se permita se abrir para a vida. E é agora que a gente entra, né, no outro lado da moeda, né? O oposto da sombra, do pesar, da dor, da tristeza, que é o sol, que é o abrir-se, é o renascer. Por isso que eu trago o renascer do processo de luto, né? Não é o nascer, mas é o reinventar, é o renascer, né? E então, no caso, a pessoa só consegue renascer, se abrir de novo para a vida, se ela pôde ali atrás se fechar, se recolher, como uma fênix mesmo, né? Que vai precisar se recolher lá em cima do conto da fênix, né? Se recolher, né? Se isolar lá no seu cantinho, incendiar suas próprias penas para poder voltar com penas novas e mais fortes aí. É dessa forma. E comigo, Grace, né? Pela minha experiência pessoal, eu tive esse processo. E um processo muito bonito, né? Então, tudo começou, primeiro, para eu me autorizar a sentir o meu pesar pela perda desse bebezinho que eu queria, pela perda da minha mãe, pela perda do meu trabalho, enfim, tantas coisas. Eu me permiti ir enlutar mesmo, né? E que foi um grande processo de cura, e foi aí que eu criei o projeto Renascendo do Luto, que foi um nome muito assertivo, sim, e intuitivo também, que refletia ali o que eu queria para mim, que eu queria renascer. Eu também não queria passar o resto da minha vida nessa dor, nesse pesar, e ninguém quer, né, Paulo? E aí, né, eu comecei, em primeiro lugar, a compartilhar
o que estava fazendo sentido ali para mim, oferecer ao mundo. Oferecer ao mundo, mesmo quando eu não tinha para dar. Sabe aquilo que nós psicólogos sabemos muito bem, né, Paulo? Tem dia que a gente está devastado por dentro, a gente pega, guarda a nossa bela dor no bolso, deixa de olhar para a gente, guarda ali na gaveta, e naquele período a gente esquece de nós, a gente está inteiro ali para o nosso paciente, terminou a sessão, a gente volta para a nossa realidade, pega a nossa dor de novo e vai enfrentar a nossa vida. E nisso nós psicólogos sabemos fazer muito bem. No projeto Renascendo do Luto, quando eu comecei a acolher as pessoas, eu também estava imersa na minha dor, mas eu pude fazer uma das coisas que foi a coisa essencial para que eu renascesse do luto, foi um significado meu, que é olhar além de mim, sabe? Além de mim, a olhar ao meu redor. Às vezes, né, Paulo, a gente fica tão fechado ali em nós, na nossa dor, ruminando a nossa perda, a nossa desvantagem, né, em relação à vida, tudo que a gente perdeu e tal, que a gente vai se fechando ali naquele casulo e é como uma areia movediça, né? A gente vai se afundando cada vez mais. E nisso, o projeto que eu criei aí para compartilhar com outras pessoas me ajudou a não me afundar. E aí, ao compartilhar, ao dar atenção, empatia, sabe? Acolhendo outras pessoas que também tiveram grandes perdas, não no sentido de, olha, eu sei, viu o que fazer porque eu tô passando. Não, sabe? É apenas dar um ouvido para a pessoa, sabe? É se interessar, se envolver na história dela, assim, né? E dizer que ela tem um espaço para ela poder viver o pesar dela sem aquela sociedade, né, que fica ali, você tem que voltar ao trabalho, você não pode sofrer, você tem que esquecer, você tem que superar. Não, aqui você pode sofrer e falar da sua dor, e eu tô aqui para possibilitar esse canal. Quando eu comecei a doar, a abrir, a compartilhar, a vida começou a retribuir para mim. E olha que interessante, né? A vida. Sempre é a vida que rege, né? Tudo pra gente. A vida, o universo, e sempre tudo que acontece é a favor da vida. Mesmo os nossos momentos de morte simbólica, de perdas, é a favor da vida. E então, a vida começou a me retribuir. E eu lembro, Paulo, é uma pequena, um pequeno parênteses aqui. Como eu estava de luto e como eu comecei a trabalhar com luto, com pessoas enlutadas e a estudar sobre luto, eu falo que teve um ano da minha vida que eu fui 100% luto, né? Então eu acho que eu até fiquei meio que estigmatizada, né? Aquele estigma, né, do luto, das perdas, da morte. E dentro de mim, o que eu mais pedia para Deus é vida. Eu precisava de vida. E eu lembro que a gente foi fazer uma viagem em Foz do Iguaçu, eu e o meu esposo. E nesse período eu estava quase entrando em depressão, né? Eu tinha feito acompanhamento, já tinha começado a tomar os remédios lá. Eu creio que eu já estava assim em depressão, mas não queria assumir, né? E eu fui nas cataratas do Iguaçu, na época das cheias e tal. E eu lembro, Paulo, olha, eu me emociono isso, eu quero escrever isso em um livro, porque só de falar eu me emociono. Eu cheguei no final do arco-íris. Sabe aquele conto, né, que a gente sempre ouve desde criança, que no final do arco-íris ou no início do arco-íris, sei lá, tem um pote de ouro e que você pode fazer um desejo, mas quando você chegar no final do arco-íris, e lá andando pelas cataratas do Iguaçu, tem aquela passarela e tal, né? E que você dá de cara ali com aquela queda de água. E eu chegando lá, quando eu vi, Paulo, eu estava perto de onde nascia um arco-íris, sabe? E ao lado ali tinha uma pequena pocinha onde o povo joga moedas, sabe? E eu tinha moedas ali, né? Por acaso, eu não sabia que ia ter um poço de moedas. E onde as pessoas faziam seus desejos e jogavam né, as moedas ali. E eu lembro que eu falei, gente do céu, eu tô no início do arco-íris, né? É aqui que começa o arco-íris e aqui tem, né, a fonte dos desejos.
E o que eu pedi ali, eu joguei a minha moeda, ainda, olha só, né? Eu falei assim, bom, eu tenho aqui uma moeda de 10 centavos, eu tenho uma de 25 centavos, é de 50 e é de 1. Você quer saber? Eu vou jogar de 1. É a maior, porque, né? Porque eu quero algo grande. E eu falei, o que eu vou pedir, gente? É uma única oportunidade que eu tô aqui, né? O que eu vou pedir? O que é mais importante? Eu pedi vida, sabe? Eu pedi, olha, do fundo do meu coração, eu pedi para vida, para Deus, para o arco-íris, eu pedi vida, vida para minha vida. E, né, entreguei ali, e nisso também tinha toda uma questão de infertilidade, que eu não estava conseguindo mais ter filhos, né? Enfim. E segui, vim embora, mas com esse desejo no meu coração, vida, 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 né? E aí, Paulo, essa questão do meu trabalho com o luto começou a dar certo, porque tem pouca demanda e porque eu sou boa no que eu faço, eu sei que eu sou boa, que eu tenho um jeito especial de falar nisso e começou a dar certo. E aqui na minha cidade tem um projeto aqui da prefeitura da cidade que é para pessoas que estão na fila de adoção e precisava de um psicólogo para fazer uma dinâmica com essas pessoas que estão na fila de adoção, uma dinâmica de final de ano. E aí lembraram de mim, né? Que eles gostariam que eu fizesse uma dinâmica de fechamento de ciclo ali, né? Para o final do ano, lembraram que eu trabalho com fechamento de ciclo, luto, tal, enfim, me chamaram. Porque tem tudo um sentido, gente, por trás disso que eu tô contando. Tenha paciência que a história é bonita, tá? E aí, quando eu fui saber, eram casais inférteis, né, que estavam na fila de adoção. E chamaram a Grace Benato para trabalhar com esses casais inférteis. Gente, aí pegou em cheio na minha ferida, né? Porque eu estava vivendo uma infertilidade, eu tinha perdido um nenê. E eu duvidei que eu pudesse dar conta. Eu falei, gente, como que eu vou arrumar algo dentro de mim, sendo que eu me vejo como eles? Como que eu vou chegar lá e falar alguma coisa para esse pessoal, sendo que eu também estou na posição deles? E falei, não vou aceitar, né? Não vou aceitar, não tenho propriedade para falar disso, né? Só que algo dentro de mim a nossa arrogância, né, de querer ser o dono do suposto saber, isso o psicólogo sofre muito com isso, né, Paulo? Especialmente os psicanalistas, hein? A gente tem aquela imagem a zelar que o psicólogo, ele sabe como fazer, ele sabe o caminho, ele sabe. E eu não sabia, né? Mas eu diminuí a minha arrogância, a minha prepotência, a minha onipotência e falei, não, eu vou com humildade, eu vou descalça para dar voz a esse pessoal. E baseado no que vier deles, eu faço algo com isso, como uma artesã dessa dor desse pessoal. Então eu não vou com nada pronto. E calcei minhas sandálias da humildade e fui, né? Chegando lá, eu apenas dei abertura, coisa que em um ano os palestrantes que foram nesse encontro não deram abertura para esses casais falarem. Eu sentei e eu disse para eles, eu apenas queria ouvir a história de vocês, né? Por que vocês estão na fila de adoção? E cada um começou a falar. Um era porque perdeu filho, outro porque era infértil, outro porque tinha família completa e queria trazer mais alguém para... Enfim. E aí, Paulo, diante disso, eu fiz dar voz a essas histórias sagradas. Eu tive a ideia de fazer uma dinâmica ali para essas pessoas, primeiramente, antes de iniciar um ciclo novo, que seria o ano novo que estava começando, o processo de adoção de um filho novo que estava chegando, não tinha como a gente abrir espaço para isso dentro do mundo interno deles, se a gente não desse voz e organizasse e validasse esse projeto sonhado que não aconteceu, que era o filho sonhado que não veio, entende? O filho que foi concebido e foi perdido, tinha tudo isso que ninguém estava olhando. Então eu fiz uma dinâmica ali para trabalhar, para que eles pudessem trazer quem era esse projeto sonhado, o que eles tinham sonhado que não aconteceu, né? E fechar esse ciclo de uma forma muito bonita. Eu fiz isso, nossa,
regida, gente, eu não sei pelo quê, por uma força maior, por Deus, pelo universo, pela sincronicidade, não sei. Mas eu fiz um fechamento muito bonito ali, da gente poder honrar esses filhos que não vieram, o nome desses filhos. Cada um tinha um nomezinho. O Rafael, o Gabriel, a Antonella, tal. E a gente trouxe isso e colocou como se fosse uma árvore de Natal, os nomes desses filhos. E aí cada um fez. Eis que chega, né, a vez de Grace Benato. E eu, caramba, eu tô aqui na posição de psicóloga, né? Eu não posso expor minha história pessoal, eu vou misturar as coisas, né? O que eu faço, né? Eu compartilho com esse pessoal que eu também tive uma perda, que eu também estou vivendo o que eles estão vivendo, o quanto isso vai impactar, né? Na dinâmica aqui E eu apenas senti meu coração. Primeiro eu fiz o meu ritual que eu propus para eles, eu também fiz. Eu escrevi ali uma cartinha para esse filho sonhado, o nome dele era Juan, né? Que não chegou a vir. Coloquei o nome dele lá como um coração, coloquei na árvore em silêncio, né? E fiz esse meu ritual e participei ali com eles em silêncio, né? E só que aí eu comecei a chorar também, né? E né, não tem como a gente fugir. E aí eu pedi licença e abri para eles, pessoal, aconteceu isso comigo. Eu fiquei em dúvida se eu viria ou não falar isso para vocês, mas eu acho que eu me sinto à vontade para compartilhar isso com vocês. Enfim, falei. E no final foi tão belo, gente, foi tão belo, que a gente fechou esse ciclo com a árvore de Natal, né? E olha como a vida é maravilhosa, gente, a vida é maravilhosa. Era final de ano e tinha... Ô, Paulo, a gente tá no tempo? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu tô aqui contando histórias, eu não sei nem se o pessoal tá interessado. Com essa história, nós temos todo o tempo do mundo, até quando Deus permitir. Pode continuar. Obrigada pela paciência de ouvir, pessoal. Olha como são as coisas. Isso foi à noite. E durante o dia, era o último dia útil do ano, tinha uma colega psicóloga da clínica que eu estava, que ela comprou flores para fazer uma dinâmica, uma vivência com os pacientes. E ela comprou palmas, sabe aquelas flores palmas? Tinha palma lilás, palma branca, palma amarela. Ela mandou a floricultura entregar vários maços de palmas. Gente, não apareceu um único paciente dessa minha amiga. Ela levou bolo de todos os pacientes. E aquele monte de flor chegou no fim do dia, eu apressada ali, catando, né, minhas coisas para ir fazer a vivência da noite. Essa minha amiga falou assim: Grace, tem essas flores aqui. Você não quer levar para você? Quem sabe você dá um destino mais adequado? Porque aqui eu fiz para os meus pacientes, mas não veio ninguém. Eu falei: me dá que eu vou ter um destino sim. Chegando lá nessa vivência, que a gente finalizou o ciclo, o fechamento desses projetos sonhados, desses filhos sonhados que não vieram, eu lembrei das flores. E para receber o ciclo novo, eu lembrei das flores e entreguei, né? Pedi que cada um pegasse as flores ali como se fosse para receber o novo, entende? Para receber o novo que a vida trouxer com flores, não presos mais a esse, sabe, com esse cadeado daquilo que não foi resolvido. E cada um pegou as flores que fizeram sentido. Gente, foi maravilhoso, foi lindo. E eu fui sem expectativa nenhuma, sem nada planejado. Eu apenas senti o que veio do grupo e a gente moldou isso. Aí aquelas flores todas foram usadas, né? Eu também peguei as minhas flores e eu lembro que eu peguei as palmas amarelas, porque eu pensei comigo, eu quero sol para esse ano que está vindo, eu quero luz, eu quero vida, é o que eu quero. Então a cor amarela representava isso para mim. E ok, né? Então naquele momento foi o grande desafio não da minha vida, mas ali para mim, que é ter que entrar em um terreno de pessoas inférteis, enquanto psicóloga, sendo que eu não me sentia apropriada para isso, e ter conseguido conduzir de uma forma bela,
que fizesse sentido para esse pessoal e que eu também participei do ritual a qual eu propus a eles, né? Então eu fechei ali, eu agradeci o Juan, eu honrei a existência dele, eu disse para ele ali dentro de mim que ele nunca ia ser esquecido e que eu sou grata a ele, porque através da perda dele, né, eu consegui encontrar um sentido de uma missão de vida, né? Então, que a existência dele nunca seria em vão, né? Mas que eu queria que ele me abençoasse também, para o que a vida me trouxesse, né? Para que não fosse só dor também. E, gente, eu falo, né? A vida é maravilhosa, o renascer do meu luto mesmo, né? Eu já tinha entendido até então, gente, eu tinha dado meu significado. Olha o significado que eu dei antes de renascer do meu próprio luto. Eu pensei assim, bom, a vida me deu tantas perdas aí, de certo, na outra encarnação, eu fui uma pessoa muito ruim e eu matei muita gente. Então, nessa encarnação, eu vim com a missão de ajudar muita gente que perderam seus filhos, que perderam seus outros. Então, eu vim com essa missão para resgatar. Então, eu não tenho direito também de ter vida, né? Eu vim para pagar, digamos assim, né? Esse era o significado que eu tinha dado. Eu tinha entendido, ok, né? Filho não é para mim, eu tenho que ter tido perda mesmo para entender sobre perdas dos outros. E eis que, contra tudo e contra todos, aquilo foi no dia 13 de dezembro de 2019. E no Natal, eu não sabia, mas no Natal eu tive o grande presente de Natal, que eu estava grávida e não sabia. Né? Então, teoricamente, a minha menstruação tinha que ter vindo no dia 25, ele não veio? Ah, ok, né? Atrasa mesmo. Chegou no dia 1, ano novo também, não veio, mas eu já nem me queria acreditar mais, porque tantas vezes, e casais tentantes, que se tiver algum assistindo sabe que é assim, né? Chegou dia 8 de janeiro, nada. E eu não queria fazer o teste, porque eu não queria criar uma esperança e ver que tinha dado errado de novo, né? Resumindo, eu fui contra mim mesmo, né? Contra tudo e contra todos. Eu falei, eu vou fazer esse teste, porque se for algo mais sério, pelo menos eu já tiro de cabeça se algum, sei lá, né? Alguma disfunção ou se é a gravidez mesmo. E eis que eu fiz o teste, eu descobri, eu estava grávida, sem precisar da fertilização in vitro, que era a única saída que a médica tinha falado para mim, seria fazer a FIV, que era 40 mil reais. Eu falei, imagina, eu não tenho nem dinheiro para isso, né? Eu até tinha, mas eu não queria. Esse dinheiro eu vi com meu esposo, eu falei, quer saber? A gente vai pegar os 40 mil reais e vai para Londres, vai pegar um mochilão e vai lá para a Europa, que eu também não vou fazer FIV, não quero saber disso mais na minha vida, é só aborrecimento. E é isso que a vida me traz, sabe? Um filho que deu certo, naturalmente, sem eu precisar invadir, sem eu precisar apressar o tempo, né? Sem eu precisar nada. O que eu só precisei fazer, gente? Hoje eu vejo, eu precisei elaborar aquele espaço que eu não tinha conseguido elaborar, organizado. Aquele filho que não veio estava ocupando 100%. Né, da dor, do pesar. E eu, naquele momento, naquele ritual que eu propus aos outros e que eu tive a humildade de fazer para mim também, eu liberei, sabe? Eu liberei, eu validei, eu olhei para o Juan e dei o lugar dele. E foi então que quando a gente faz isso, por isso que é o renascer do luto, né? Quando a gente faz isso, a gente abre espaço para a vida trazer novas coisas para a gente. Quantos de nós, gente, estamos presos, imersos no nosso pesar, no nosso ruminar, na nossa dor, que ocupa 100% de nós, né? E a gente não dá espaço para abrir, para que a vida traga as surpresas da vida, entende? E foi isso que eu fiz. Então, eis que esse grande presente que eu pedi para a vida, para o final do arco-íris, né? Para o pote de ouro do arco-íris, é o meu filho, Daniel. Né, que hoje ele está com 1 ano e meio, é um menino maravilhoso,
sabe? Inteligente, esperto, amoroso e sensível como eu, assim. Eu falo que ele é um espelho muito de mim, assim. E a vinda do Daniel trouxe, sabe, ainda mais para mim. Muita gente falou, agora que você tem filho, né, que as coisas estão dando certo, você não vai mais ficar falando de luto, né, Grace? Eu não, pois agora que eu vou falar, agora que eu vi por mim o outro lado da moeda, que não é só sombra, que tem a luz, não é só morte, que tem a vida para todos, gente. E é isso, eu acho que é a grande esperança que eu trago do projeto, né? Que se a gente deixa de olhar só para o nosso casulo, para a nossa dor, de ruminar só o nosso pesar, se a gente se abre, se a gente compartilha, se a gente tem generosidade, se a gente olha ao redor, se a gente dá espaços para se abrir para o que o novo trouxer, é o nosso renascer, é o ressignificar, né? É o outro lado da moeda. Ai, Paulo, preciso beber água. Fez sentido? Não sei se deu para entender o lado do meu renascer. Fez total sentido, assim, emocionante. Eu acho que eu vou parar, os diálogos vai parar por aqui, não vou fazer mais nenhum, porque próprio do psicanalista. A missão desse programa já está completo, já está feito. Depois dessa história assim maravilhosa e engraçado, né? Porque você está falando, as pessoas falam, você não vai mais falar sobre luto, né? Mas eu não estou falando sobre luto. Mas eu não estou falando sobre luto, eu estou falando sobre renascer. Eu estou falando sobre vida. Sobre vida, sobre renascer, né? Que re é o prefixo novo, de novo. Então, é nascer de novo, né? Então, renascer do luto, né? Então, as pessoas, elas olham para o luto, elas não olham para o renascer, né? E outra... Desculpa. Pode falar. Pode falar você, eu ia cortar, pode falar. Porque você falou daquela experiência maravilhosa, né? Da dinâmica, e você falou sobre o terreno, ali era um terreno infértil, né? Como você me tocou muito essa questão da infertilidade, que a infertilidade é o terreno da morte, é o terreno onde da nada morte, floresce. É verdade, onde nada floresce, e ali pôde ter uma experiência do terreno de vida, né? Então a fertilidade voltou, né? A gente fala de novo, né? Sempre fala do Freud, né? E ele trouxe uma contribuição tão rica para nós, que ele vai falando sobre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então esse solo infértil é onde predomina a pulsão de morte. E na nossa vida existem muitos movimentos de pulsão de morte, né? Por exemplo, pegar um exemplo aqui, a pessoa que bebe, vai dirigir, a pessoa ela está ali tomada por uma pulsão de morte, né? A pessoa que... Eu recebi uma notícia agora há pouco mesmo, pelo WhatsApp, eu presenciei isso e presenciei em loco, e eu recebi uma notícia agora há pouco muito parecida. A pessoa foi entrar no mar e ela perdeu a vida, né? Então, quando a pessoa ela não toma os cuidados que tem que tomar, entra no mar sem saber nadar. Então, tem uma pulsão ali de morte, né? Tantos movimentos de uso de drogas, de fechamento, né? A característica do depressivo, né? De fechar a janela, né? De não deixar o sol entrar e ficar na penumbra. Todo fechamento tem um movimento. Fechamento que eu digo se fechar para a vida é um movimento de morte, né? É verdade. Então, o quanto tem no nosso dia a dia
de pulsão de morte, mas o quanto também tem de pulsão de vida, né? Que você diz fazer abertura, entregar para a vida é pulsão de vida, né? Então essa pulsão de vida, você falou, olha, eu não sei o que eu tenho para dar, mas eu vou dar, né? Eu vou viver essa experiência, pulsão de vida, e compartilhou a sua vida, né? Enfim, diga, porque tem tantas coisas aqui que estão me ocorrendo e eu vou acabar falando muita coisa. Fala. Mas eu quero te ouvir também, faz muito sentido para mim. Não, eu só ia dizer aquela hora que, assim, e nisso a gente pode ressignificar a dor, que até então, quando a gente perde alguém ou algo na vida, a dor é uma inimiga a ser evitada, combatida, afastada, né? Quanta gente vem atrás de mim, como não sofrer pela perda de alguém? Nossa Senhora, me dá a receita, porque eu também quero, entende? E não trata-se do afastar-se da dor, é de usar essa dor que chegou, né, como algo para renascer melhor. Exemplo, para nascer. O nascimento é o primeiro luto do ser humano, né? O nascer, sair do ambiente quentinho, fofinho ali do ventre, você não precisa nem respirar, nem comer, nem fazer nada, não sente frio, você tá ali, né? O nascer é o nosso primeiro luto, e o nascer implica em dor para o nenê, porque ele tem todo um trabalho para, né, para passar pelo canal, a força que ele precisa fazer, e o nascer implica em dor para a mulher também. Então, não existe nascimento sem dor. E o renascer é nascer com dor 2 vezes. Entende? Então, por isso que a gente usa essa dor como um porquê, como um significado, como um combustível, sabe? Não dá para renascer se você não suportar a dor. Você não chega no fim do túnel se você não passa pelo túnel. Tem gente que quer a luz no fim do túnel sem ter atravessado o túnel. Entende? Sem ter suportado, bancado a dor de qualquer coisa. Não precisa ser a morte, não, né? Então, assim, a nossa cultura é essa grande... eu não sei se eu posso dizer a palavra vilã, mas é esse grande fator de risco aí para as pessoas terem esse significado. Não, eu não posso pisar nesse terreno hostil da perda, do deserto, da dor. Eu já quero, né? Acabou de perder aqui, eu não quero passar por isso. Eu já quero voltar a ser feliz. Eu quero a luz no fim do túnel. Nossa Senhora, se fosse o botão de on/off, me dá que eu também quero. Entende? E acho que isso está atrelado ao grande sentido de viver. É passar pela sombra, pela luz, depois, né, pelos ciclos aí. E é engraçado, né? Não é engraçado, né? Engraçado é uma expressão, mas é interessante porque como deixar de sofrer? Sofrendo. Isso. É isso mesmo. Então a gente deixa de sofrer quando a gente sofre o que tem que sofrer. Aí vem a tal do renascer, do ressignificar, né? E aí fica a saudade. Saudade é outra coisa. Saudade é você guardar no coração, é um outro processo, né? É uma outra, você simboliza, você internaliza aquela pessoa que não está presente, mas ela não está presente fisicamente, mas ela está presente simbolicamente. Aí está ressignificado. Bom, a gente vai chegando no final, né? Eu não queria, eu acho que você também tem horário, né? Você também tem um horário aí. Assim, eu gostaria de continuar, mas eu acho que eu não posso deixar de te perguntar uma coisa e te dizer algo que me chamou muita atenção. Por que você chamou de rua? Não entendi. O seu filho, quando você deu o nome de Juan, o porquê a escolha do nome Juan?
Olha, Paulo, eu não sei explicar exatamente, mas um dia, né, eu achei bonito esse nome, Juan Pablo Benato. Eu falei, uau, que nome chique, né? É Juan. Depois, não, Juan Pablo fica mais bonito. Olha, Juan Pablo Benato. Uau, parece o nome daqueles caras que competem de moto, sabe? Do Juan Pablo Montoya, eu sempre ficava pensando nisso. Não tem especificamente, pelo menos racionalmente, né, Paulo? Inconscientemente, eu sei que deve ter algo aí. É, Mas até eu tô, mesmo antes de engravidar, eu achava esse nome bonito, mas... eu vou te. É porque quando você falou Juan, me veio Ruá. Sabe o que significa Ruá? Não. Ruá eu acho, se eu não estiver enganado, é no hebraico. Ruá. Ruá significa sopro de vida. Tá brincando, Paulo? Sério? Ruá é sopro de vida. Nossa, olha isso, É. gente. Né? Então, por isso que eu te perguntei, você sabe por que você escolheu Juan? Eu não sei se é o significado de Juan, mas eu Mas associei e me lembrei do Ruá. O Ruá é sopro de vida. Nossa, perfeito. Que fechamento incrível, Paulo. Muito obrigada por esse novo significado que você trouxe para mim. É um grande presente. Eu acho que é isso, né? Toca a gente, né? Você foi para aquele encontro, né, com aquelas pessoas inférteis, que eram férteis, só precisava de uma liberação, inclusive você, e teve, agora tem o Daniel, né? Então, Sim. a história, assim, comovente, maravilhosa. Então, esse diálogo que nós estamos tendo aqui e compartilhando com quem está nos ouvindo ou nos assistindo, o Diálogos é isso, né? Nós não combinamos nada. Eu tenho o pressuposto de não combinar nada com quem eu convido, porque justamente é isso. Precisa ter essa espontaneidade dessa conversa e as coisas vêm. Então, por isso que eu disse, a sensibilidade. A gente precisa acreditar na nossa intuição, na nossa sensibilidade. E a sua sensibilidade de estar aqui, eu agradeço demais da gente poder ter se encontrado através da sensibilidade de uma outra pessoa também, que é o Bruno Rodrigues, né? Nós nos conectamos a essa sensibilidade. A questão do psicólogo, né? Do psicanalista que você trouxe, o verdadeiro psicólogo, o verdadeiro psicanalista é aquele que se entrega a essa sensibilidade, que vive o processo, né? Porque não tem como viver um processo terapêutico não passando por ele. E a formação do psicanalista, a formação do psicólogo, né? É passar pelo processo de terapia, é sofrer o processo, né? A gente só consegue receber o paciente se a gente se tornou o paciente, se a gente também sofre o nosso processo terapêutico, né? Não tem como ser psicólogo ou psicanalista de livro. A terapia ela só tem fecundidade quando a gente sofre o nosso processo. E a gente não deixa de falar a gente não fala das nossas dores, não é porque a gente é perfeito, não tem nada disso. É porque esse não é o momento da gente falar do nosso sofrimento. O nosso sofrimento a gente fala com a nossa analista, com a nossa psicólogo, né? Seja homem, seja mulher. Mas aquele momento é o momento que a gente abre espaço para outra pessoa, né? Porque a dor eu tenho, a dor você tem, todos temos. E eu acho que tudo isso é maravilhoso. Então, Ruá, sopro de vida. Ai, Paulo, que presente, viu? Muito obrigada por esse significado aqui, pelo curso que o nosso diálogo tomou.
pelo fechamento que teve, né? E por você ter me escolhido, para estar aqui com você, né? Nesse seu canal do YouTube aqui. Eu acho que na vida a gente se escolhe, né? Eu te escolhi, Verdade. mas você me escolheu também. Nós temos uma amizade maravilhosa. Todas as pessoas que eu trago aqui no diálogo são essas pessoas escolhidas e que também escolheram estar aqui. Eu queria fechar com uma pergunta. Tem alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu fizesse? Tem alguma pergunta que você gostaria de responder e eu não perguntei? Nossa, Paulo, eu creio que a gente não falou sobre o canal do YouTube, que é né, o meu principal veículo aí, que é o canal do YouTube Renascendo do Luto. Se alguém tiver interesse, pode ir lá conhecer o canal, né? E olha para você ver que interessante, né? Talvez eu queria até responder isso, que quando eu comecei o canal em 2016, não foi por estratégia. Hoje ele está dando muito certo, tem bastante engajamento. Só que eu não comecei por estratégia, eu comecei por vergonha, né? Porque eu falava de luto no Facebook. E aí eu comecei a ter feedback das pessoas. Grace, as pessoas entram aqui no Facebook para ver fotos dos amigos na praia, para relaxar, para divertir. De repente passa você lá na timeline falando de levar crianças em velório, né? Falando de luto. Dá até um negócio na gente, assim. Você não acha que você está misturando as coisas, não? E aí, muitas pessoas me davam esse feedback. Eu fui ficando com vergonha de falar disso, né? Até comecei a me sentir inadequada mesmo, a opressão social mesmo, de eu estar falando de um tabu ali, né? Inocentemente na plataforma onde todo mundo é feliz, né, Paulo? Estampa aí a sua felicidade. E foi aí que eu falei, então quer saber? Eu vou pro YouTube, porque lá ninguém vai me encontrar, né? Meus amigos não vão me ver. Lá é somente para quem eu der o link. Então, eu tenho uma lista de e-mail de amigos enlutados, eu mando para essa lista e eles entram no link lá. Então, lá eu fico mais escondida, né? E hoje eu vejo, né, graças a Deus, que eu fui para o YouTube, que é a plataforma onde o Brasil está me conhecendo, um pouquinho em cada cantinho, assim, que eu estou conseguindo alcançar essas pessoas e trazer esse novo olhar para elas, né? E eu acho que é isso uma das coisas, né, que o grande veículo do meu projeto é o YouTube. E não foi estratégia também, foi por falta de escolha. Não sei se essa é a palavra, mas é isso que eu gostaria de ter respondido, de ter falado aqui, né? Mas é isso. Eu acho que super oportuno, né? Então, assim, o canal da Grace, o link está aqui nas descrições. Eu acho que as pessoas, elas estão preocupadas com estratégias, né? Mas você foi com a sua verdade e o que é de verdade acontece, né? O seu canal eu acompanho, ele já é um canal grande, vai crescer ainda mais. Sigam lá a Grace no YouTube. A Grace também está vindo com cursos, com supervisão, vai vir livro por aí, né? Sim. Eu não sei a data que vocês estão vendo esse diálogo, né? Talvez o livro já saiu, dependendo da época que você está assistindo, porque o YouTube tem isso também, né? Essa vantagem. Pode ser que você esteja assistindo, nós estamos em 2022, mas pode ser que já não seja mais esse ano, o livro já saiu, os cursos já estão acontecendo. Futuro, por favor, nos assista, futuro. E seja um testemunho da nossa vitória, da realização dos nossos sonhos, né? Já tem, né? A vitória já aconteceu e só está crescendo, só está crescendo. Então, assim, eu quero te agradecer muito, te agradecer demais por você ter dito sim para a vida, não é para a morte, é para a vida, né? E não ter desistido
de nenhum tipo de pressão, né? Porque as pessoas, elas, na verdade, elas têm medo de entrar em contato com aquilo que todo mundo vai entrar em contato, mas a gente precisa olhar para o luto como um processo de vida e não um processo de morte. Quer dizer alguma coisa? Agradecer mesmo, Paulo. Agradecer e espero de verdade que quem chegou até aqui o final, né, ouvindo histórias particulares, a gente sabe quanto o mundo é corrido, cada um tem seus afazeres, né? E para quem chegou até aqui, eu espero que tenha feito sentido para você, para que você consiga aplicar talvez esse eu não sei se é ensinamento, essa filosofia que a gente percebeu, né, do lado B de tudo, dos ciclos, né, da sombra, da luz, sabe, da noite, do dia, tal, para as suas próprias coisas. Às vezes, né, você não está passando pela morte de alguém amado, né, que bom, graças a Deus, mas às vezes todo mundo vai enfrentar seus lutos. Uma pessoa que faz uma entrevista de emprego e não passa, alguém que faz um vestibular e não passa, um pé na bunda que você leva do namorado, que é dor maior que essa, entende? Assim, tem outras, né? Mas naquele momento, né, cada um tem suas dores, e que você aí possa permitir-se caminhar pelo seu deserto, né, reunindo suas forças, dando essa pausa para que você consiga se abrir para a vida também. Sim. Muito bem, muito bem. Vamos então rapidinho, um bate-bola. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Eu vou falar uma palavra e você responde uma. Pode ser? Pode. Para a gente terminar. Tá bom. Uma alegria. Daniel. Uma tristeza. Uma tristeza? Minha mãe. A perda da minha mãe, né? Uma felicidade. A minha missão de vida nesse projeto. É a minha realização. A psicologia. Missão. O seu canal do YouTube. Um foguete. Um sonho. Que eu possa. Eu tenho que falar em uma palavra ou eu posso falar? Pode falar. Que quando eu morrer eu tenha conseguido cumprir todos esses meus objetivos, essas minhas missões, né? De levar esse novo olhar para as pessoas, concluir meu projeto, criar bem o meu filho, assim. E quando a morte chegar para mim, né? Que eu fiz, então eu posso ir tranquila. A pior coisa deve ser não me dar mais tempo que eu não terminei, né? A gente sempre vai ser interrompido, né? Surpreendido, mas eu não quero, quando chegar meu momento, eu não quero chegar com remorso de não ter feito, sabe, Paulo? Ufa! É ruar. Né? O luto é uma pausa para a vida voltar mais forte. A morte é a morte parte de um ciclo de vida. O renascimento é o sopro da vida, né? De novo, que nunca desiste, né, Paulo? Graças a Deus que a vida sempre se renova, né? Para finalizar, a vida é... Deixa eu pensar, gente. Eu diria a vida é vida, entende? Não alcanço palavras. A palavra mais bonita que eu acho é vida, sabe? Eu diria a vida é
perfeita, maravilhosa, sábia, imbatível. As leis da vida são imbatíveis. Já eu iniciando outra filosofia, a gente está encerrando. As leis da vida são imbatíveis. E é interessante porque a gente tenta explicar, né, o que é vida, o que é amor, e essas palavras elas não cabem, né? Não cabe explicação. Assim como a poesia, né? A poesia se explica já não é poesia. É verdade. Então a coisa tem que ser sentida, né? Eu tenho certeza que as pessoas elas sentiram como eu senti, como eu acredito que você tenha sentido hoje. A gente tenta explicar muitas coisas, a gente tenta, por isso que aqui eu não quero colocar pauta, né? Justamente para a gente poder sentir e viver. E foi muito bom viver essa experiência contigo aqui. Foi muito bom compartilhar essa experiência com as pessoas que estão até agora aqui acompanhando. Então, Grace, mais uma vez, muito obrigado. Eu que sou grata. Muito obrigado você que esteve aqui conosco, fazendo toda essa caminhada. Então, vida, né? Essa mensagem. Renascer do luto é viver a nossa vida e sofrer os nossos sofrimentos e crescer, evoluir, expandir e seguir em frente. Muito obrigado. A vida sempre se renova. Sempre se renova, como as estações, né? Deixa o seu like aqui, curta deixa o seu comentário, vai lá nas descrições, tem o link do canal da Grace e ative as notificações aqui. O meu canal ainda é muito pequenininho, perto do canal da Grace, por exemplo, mas o nosso canal vai crescer, não por crescer. Eu acho que esse canal vai crescer se ele cumprir a sua função, né? Eu acho que é isso, a gente precisa cumprir uma missão, uma função, e nós estamos juntos. Um grande abraço a todos, obrigado, Grace. Obrigada a você, Paulo. Obrigado quem ficou aí até o final. E a gente se vê no próximo diálogo, se tiver, porque eu acho que a missão já foi cumprida. Nossa Senhora, Paulo. Um grande abraço a todos. Outro Tchau, tchau. para vocês. Tchau.